exércitos. A minha aliança com ele foi de vida e paz, e eu lhe dei ambas para que me temesse. Ele me temeu e assombrou-se por causa do meu nome. A lei da verdade esteve na sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e apartou de muitos da iniquidade. Pois os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento da sua boca, devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos exércitos. Mas vós vos desviardes do caminho, a muitos fizestes tropeçar na lei, corrompestes a aliança de Levi, diz o Senhor dos exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis, indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos, mas fizestes acepção de pessoas na lei. Amém? Podem sentar, fiquem à vontade. Não se assuste se houve algumas mudanças hoje no decorrer do nosso culto. Fiquem tranquilos. Mas eu preciso trazer a vocês hoje uma palavra de Deus, para que nós venhamos a entender aquilo que Deus tem para nós como igreja. O Senhor está voltando, Ele está às portas. Amém, meus irmãos? Hoje de manhã eu estive falando com os jovens aqui, e eu quero só trazer a lembrança da igreja, pois eu já dei estudo e ensino a respeito disso. O Senhor, Ele deu 6 dias ao homem, e o 7º é do Senhor. O Senhor tem mostrado na sua palavra a respeito de tudo que vem acontecendo. E sabemos que estamos aí nos finais dos tempos. E quando nós olhamos a ordem cronológica de Deus, diante da luz da palavra do Senhor, nós vemos que de Adão até Abraão, passaram-se 2000 anos em ordem cronológica da Bíblia. E como nós conhecemos na palavra do Senhor em Pedro e também nos Salmos, um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. De Abraão, quando Deus fez aliança com o homem, prometendo a vinda do Salvador e o Remidor, que de Abraão, até que essa aliança se cumprisse, para a justificação dos nossos erros e dos nossos pecados, foi quando Jesus morreu na cruz. E de Abraão até Jesus passaram-se mais 2000 anos. E hoje nós estamos já na era da igreja. E desde a morte de Jesus, a sua ressurreição e a sua vitória sobre a morte, estamos aí no decorrer de mais 2000 anos. Não sabemos o dia nem a hora, mas se 1000 anos para o Senhor é como um dia e um dia como 1000 anos, nós vimos que passaram 2 dias no calendário de Deus, no olhar do Senhor, 2 dias na primeira parte, 2 dias na segunda, e estamos em mais 2 dias. 2 mais 2 mais 2 dá 6. Amém, igreja? 6 dias o Senhor dá ao homem, o 7º é dele. Depois disso vem o dia do Senhor, que é o milênio, porque 1000 anos para o Senhor é como um dia como 1000 anos. E o calendário de Deus está aí, as coisas estão acontecendo. E eu quero, em cima dessa palavra, trazer à luz aquilo que Deus tem para nós como igreja. Com Deus não se brinca. Com Deus nós não podemos brincar. Ele é justo e a sua justiça vai imperar sempre. E quando nós lemos essa palavra foi uma advertência do Senhor aos sacerdotes da época. E eu quero lembrar a todos nós aqui que existem ministros do Senhor, e essa palavra são para os ministros do Senhor. Existem sacerdotes porque nós somos sacerdócio real, nação santa, povo adquirido por um preço e um alto preço. Amém, meus irmãos? Então essa palavra é para todos nós hoje, e que nós venhamos a entender o princípio de Deus, para que possamos usufruir do melhor do Senhor para as nossas vidas. O povo brincou com o Senhor nesse período do profeta Malaquias. Eu vou falar rapidamente aqui. E no livro de Deuteronômio, o Senhor, no capítulo 28, fala das bênçãos e das maldições. E depois dele estabelecer as bênçãos e as maldições, ele diz para o povo: escolhei as bênçãos, porque as bênçãos trazem vida. Amém, meus irmãos? E essa palavra do Senhor para nós, hoje, nessa igreja,
escolher a bênção, porque a bênção traz vida. Ele deu a liberdade, mas ele orientou para que escolhesse a bênção. E no mesmo capítulo 28, nós vemos o relato, lá no finalzinho, no versículos. Ele viu que cumpriu com a sua palavra. Ele tirou o povo da sua terra. Desterrou o povo da aliança. Levou para o exílio. Porque não cumpriram com aquilo que ele tinha dito. E eu quero dizer que o nosso Deus continua sendo o mesmo. Apesar de muitos acharem que nós podemos brincar com Deus. Eles ficaram exilados. Deus que tirou foi Deus que trouxe. O mesmo Deus que tirou-os foi o Deus que trouxe de volta. Tirou-os e era uma nação. Voltou como um povo de Deus. Não havia mais um regimento de nação, pois não havia mais reis. E nesse período de Malaquias, foi o último dos profetas. Já não havia mais profetas também. E Deus deu ao sacerdote e ao ministro o poder de exercer a função de alertar o povo contra a palavra do Senhor, conforme a palavra do Senhor. Eu estou dizendo isso porque eu creio que vocês devem ter visto aí nos noticiários o que aconteceu com a Bianca Toledo. E ela deu uma palavra essa semana, esses dias. Até eu anotei aqui. Eu creio que se ela for profeta, eu creio que isso é uma palavra profética de Deus. Diz o seguinte: tempestades vão limpar o altar do Senhor. E eu creio ser realmente uma palavra de Deus. Porque nós vamos entender o princípio do Senhor e o mesmo Deus. O livro de Malaquias, ao final, ele diz: eu sou o Senhor e não mudo. E esse princípio que Deus colocou aqui continua sendo verdadeiro para todos nós como igreja. E eu quero poder estar meditando com os irmãos em cima desses pontos aqui. Vamos começar com o versículo 2 dessa palavra. Se não ouvides e não pusestes no vosso coração em dar honra em meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Sim, já tenho amaldiçoado, porque vós não propões isso no coração. Aqui já começa Deus falando a respeito de maldição. Ai, pastor, maldição não existe, porque Jesus já carregou na cruz todas as maldições. Mas o Senhor permite sim, quando nós não colocamos e não propomos no nosso coração. E é por isso que ele diz aqui no livro de Malaquias: eu sou o Senhor e não mudo. E muitas vezes nós temos negligenciado e brincado com o Senhor. Não damos honra ao Senhor como devemos dar. Brincamos com o Senhor. Os sacerdotes estavam brincando com Deus nesse período de Malaquias. E hoje eu quero dizer que ministros do Senhor estão brincando com Deus. Estão brincando com a palavra do Senhor. Por isso que eu creio ser uma profecia do Senhor essa palavra dessa mulher de Deus. E eu creio e oro para que Deus comece a limpar mesmo. Para que a noiva esteja preparada, limpa e adornada para a volta do Senhor. Pois Jesus está às portas. Não sabemos o dia nem a hora, mas não podemos brincar com as coisas de Deus. E hoje nós temos uma palavra de exortação para todos nós. Eu estou incluído nisso, porque o ouvido mais próximo da minha boca é o meu ouvido. E o Senhor quer que faça-se conhecido a sua palavra, e pela sua palavra ele venha a ser honrado como deve ser honrado. Nós vemos que há muita brincadeira. E o Senhor está deixando claro aqui: escolhei a bênção, porque a bênção traz vida. E muitos ministros, pessoas que se dizem do Senhor, estão brincando com a palavra do Senhor. E eu quero em cima disso trazer a verdadeira luz da palavra, para que possamos estarmos firmes na promessa de Deus e no agir de Deus nas nossas vidas. Então há sim maldições liberadas se por acaso não tivermos debaixo daquilo que Deus tem para nós. Cuidado com muitas teologias falsas aí.
Jesus já carregou, mas Jesus carregou e cravou naquela cruz todas as maldições. Em Gálatas 3:13 diz: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Mas se eu não reconheço e não honro aquele que fez isso por mim, as maldições terão liberdade e legalidade na minha vida. Então a palavra de Deus continua sendo a mesma. Aqueles sacerdotes estavam brincando com Deus. E muitos ministros do Senhor estão brincando com Deus. E muitos que são crentes no Senhor estão brincando com Deus. E o Senhor quer trazer de volta, para que sejamos preparados. Continuando aqui, ele diz, ele começa a dizer: já tenho amaldiçoado, porque vós propondes isso no coração. O que tem no seu coração? O que tem no seu coração você que tem o chamado no ministério? O que tem no seu coração você que já escolheu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e tornou-se sacerdote de Deus Altíssimo? Os sacerdotes tinham a função de impor as mãos e abençoar. Nós vemos lá no livro de Números, e o livro de Números diz a bênção sacerdotal. E o que o Senhor está falando é o seguinte: eles podem proferir com a boca a bênção sacerdotal, mas estão declarando maldições sobre o meu povo. E o livro de Oséias ainda esclarece: o meu povo está perecendo por falta de conhecimento. E que possamos nós ter o conhecimento da palavra do Senhor, aprender que o nosso Deus é zeloso pela sua palavra. Continuando no versículo 3: eu vos reprovei a descendência, espalharei esterco sobre os vossos rostos, o esterco dos vossos sacrifícios, juntamente com esses sereis levados para fora. No livro de Êxodo, no capítulo 29, nos fala, nos ensina, a palavra diz a respeito dos estercos e dos excrementos. Não há nada desonra maior para qualquer pessoa do que ser jogado no rosto, na sua face, qualquer coisa que seja. A maior desonra para o ser humano é jogar no rosto qualquer coisa, dar um tapa no rosto, cuspir no rosto, ou pior ainda, jogar esterco no rosto. E o que Deus está falando aqui? Lá no livro de Êxodo, ele ensinou ao povo e deu a ordem, porque os animais eram trazidos para o templo para o sacrifício. E obviamente animais não têm noção, não sabem onde tem banheiro. E havia excrementos. E Deus deu uma ordem: no templo do Senhor não pode haver excrementos. Os excrementos devem ser tirados, varridos, colocados em um recipiente, levado para fora do templo, para fora do arraial e queimado fora do arraial. E aqui ele diz: vós que estão agindo dessa maneira, que estão brincando com o meu ministério, que estão brincando com a minha palavra, eu tenho uma sentença para vocês: jogarei esterco no seu rosto e os lançarei fora do arraial, junto com o esterco. E essa palavra é para todos nós, igreja. Abra os seus olhos com relação àquilo que Deus tem. Abra os seus ouvidos ao que o Espírito diz à igreja hoje, em nome de Jesus. Nós precisamos entender que o nosso Deus, Ele continua sendo zeloso para com a sua palavra. Aquele que sobe para ministrar a palavra, aquele que sobe para cantar a palavra, aquele que sobe, ele está fazendo para o Senhor, e a palavra do Senhor é que tem que surtir efeito. Porque palavras de homem não servem para nada, nem a minha nem de ninguém. A palavra de Deus é que surte efeito. A palavra de Deus é que transforma, cura e liberta. Quer numa ministração aqui, ou quer numa ministração ali, ou quer numa ministração em qualquer lugar, desde que você abra a palavra e declare a palavra faz efeito. Mas nós devemos honrar aquele que é autor desta palavra, senão seremos excrementos. E estão brincando com a palavra de Deus. Hoje em dia, misturam as coisas, estão correndo atrás de ídolos. E se a pessoa
canta bem, ou toca bem, ou faz isso, aqui ou aquilo, ou se tem alguma posição na sociedade, logo já dão cargo, dão funções e dão ministérios, achando que isso está agradando a Deus, mas está agradando somente a homens. Porque o ministério, ser ministro da palavra do Senhor, deve sempre estar anexado à honra de Deus. Quem deve ser honrado e glorificado é o Senhor. E isso tem trazido muitos problemas no corpo de Cristo. Porque estão ungindo, colocando, às vezes nem ungindo, simplesmente colocando e dando cargos e funções. Porque a pessoa é bonita, porque é um artista, porque isso, porque aquilo. E colocando nas mãos coisas que não foram preparados, ou às vezes até tiveram promessas, mas não está no tempo de Deus. E depois traz desonra à palavra do Senhor, como estavam fazendo aqueles sacerdotes na época de Malaquias. E quando fala de descendência, eu quero dizer uma coisa para vocês aqui. A maldição estará na descendência. E eu não estou falando de descendência física. Eu quero deixar claro na palavra. Porque se você pegar isso aqui no original hebraico, a mesma palavra descendência é a palavra semente. E o que o Senhor está falando aqui, e logo abaixo nós vamos entender no contexto geral da palavra, Ele não está falando de descendência, e não estou declarando aqui misericórdia, que se você falhar o seu filho vai pagar. Não! Porque nós estamos na época da graça, e o poder de Deus e a graça do Senhor está sobre nós, e todo aquele que confessa Jesus como Senhor e Salvador com seus lábios e crê no seu coração é salvo. Isso cabe a nós e a nossa descendência, amém, meus irmãos? Quando ele está falando de descendência, ele está falando de semente. Ele está falando o seguinte: cessa o ministério, acaba. Pois na época dos sacerdotes da antiga aliança, o ministério levítico passava de pai para filho. E o Senhor está falando, não está fazendo de acordo com o que eu digo, não está honrando a minha palavra, acabou a semente, parou, cessou. E o que o Senhor está falando conosco hoje é a mesma coisa. Não haverá continuidade no ministério, porque Deus não vai permitir que ele venha a ser desonrado. Deus não vai permitir que a palavra dele seja jogada ao léu. Ele diz, haverá descendência, haverá semente, e a semente produzirá frutos, e o fruto vai fazer com que tudo aconteça. Mas se não fizer aquilo que eu lhe ordeno que faça, e não me der honra pela minha palavra, será cortada a semente. E continuando aqui, versículo 4. Então sabereis que eu vos enviei esse mandamento, para que a minha aliança seja com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. E aqui agora nós entendemos a questão da semente, a questão da descendência. É muito bonito hoje falar levita. Ai, porque eu sou levita na casa do Senhor. Ai, porque eu tenho um ministério levítico. Ai, porque eu sou levita. O Senhor está esperando pessoas que mantenham a descendência daquilo que Deus determinou. O Senhor está esperando ministros da palavra, ministros do Senhor em qualquer área, em qualquer coisa que você faça, no ministério que o Senhor tem te chamado, mas que honre ao Deus que você serve. Os levitas na casa do Senhor. E hoje há uma banalização com relação a ser levita. Eu quero que vocês entendam que os levitas não é só cantor. Porque geralmente quando fala de levita é só cantor. Não, os levitas eram aquelas descendências daquela tribo que Deus escolheu para que ensinasse a palavra, ministrasse a palavra, fizesse ao povo adorar, louvar ao Senhor pela palavra de Deus. E o que prevalece é a palavra do Senhor. Há muitas músicas hoje aí que são simplesmente shows. Há muitas letras que se diz gospel que não tem nada, é somente gospel mesmo fora. E o Senhor está esperando que venhamos a mudar de posição. Chega! Porque senão teremos muitas decepções. E eu estou orando mesmo para que Deus dê um chacoalho nos altares. Mude tudo isso. Estou orando para que essa mulher, o que ela disse realmente venha a ser profecia de Deus e se cumpra. E que venha uma tempestade, um tsunami, levando tudo para que coisas novas sejam implantadas. E que a palavra de Deus volte a ter valor como sempre teve.
Pois a palavra de Deus não volta vazia. O que está decepcionando são os homens, e chega, nós precisamos nos posicionar como tal. É tudo muito bonito, achando que é maravilhoso, e o Senhor está falando: joga excremento e leva para fora. Aquilo que é excremento, estou jogando no rosto daqueles que não estão me honrando através da minha palavra. Um pouquinho mais abaixo, nesse trecho que nós lemos, nós vemos a característica daquele que é falso profeta, porque aquele que não leva a palavra do Senhor como deve ser levada, é falso profeta, é falso ministro do Senhor. E eu acho que vocês podem parar um pouquinho para analisar aí, que está demais ultimamente. E vamos ver aqui algumas características. No versículo 8: mas vós vos desviastes do caminho, e a muitos fizestes tropeçar na lei. Aqueles que falham, tanto em qualquer tipo de ministério, além de falhar, levam muitos a tropeçar na lei. E o Senhor Jesus deixou muito bem claro essa palavra. Ele falou: ai daquele que fizer tropeçar qualquer um dos meus pequeninos. Melhor fora se pendurasse uma pedra de moinho no pescoço e lhe atirasse num rio. Ou seja, é morte certa. E tem muitos fazendo-os tropeçar, criando coisas, inventando coisas. A palavra é o que ela diz. Não precisamos acrescentar nada nem tirar nada. Não precisa de floreio, não precisa de algo sobrenatural, não precisa de arranjos mirabulosos para que a palavra venha surtir efeito. A palavra em si faz o que ela tem que fazer, pois veio do trono de Deus. A palavra pura e verdadeira veio do trono do Senhor. E aqui continuando: a muitos fizesse tropeçar na lei, comprometesses a aliança de Levi, diz o Senhor dos exércitos. Muitos não têm noção da aliança que Deus fez com você quando te deu um ministério. Todo mundo está achando bonito: ai, porque eu tenho o ministério disso, eu tenho o ministério daquilo, ai, porque eu tenho o ministério do louvor, ai, porque eu tenho o ministério disso, da capelania, isso, aquilo. Mas não honra o ministério, a aliança que tem com Deus. O seu ministério, quem te sustenta é o Senhor, meu irmão. Quem te mantém é o Senhor, quem faz é o Senhor. E deturpa, torce, porque está querendo aparecer como pessoa e não fazer aparecer o nome do Senhor e honrar ao Deus que está à frente de tudo. Continuando no versículo 9: por isso também eu vos fiz desprezíveis, indignos diante de todo o povo. E essa palavra dessa mulher, eu creio ser uma profecia de Deus, porque um profeta de Deus, primeira coisa, a profecia sempre vai de acordo com a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? E depois nós aguardamos a efetivação. A efetivação da palavra, sem mudança alguma, mostra que realmente veio de Deus e é profecia de Deus. E aqui nós vemos, e o Senhor vai fazer isso, tornar-se desprezíveis diante de todo o povo. Vai começar a aparecer coisas aí que já tem aparecido. Ministros de Deus, homens de Deus, mulheres de Deus, que de repente vão caindo. Porque a iniquidade vai entrando sorrateiramente. Iniquidade é quando o pecado já não incomoda mais. Iniquidade é quando o erro, o pecado, já não faz cosquinha nenhuma, não incomoda mais nada. E a iniquidade vai entrando sorrateiramente. Antes de ontem recebi aqui uma ligação pedindo oração para um pastor presidente de um ministério muito conhecido, não vou dizer o nome aqui. Igreja muito conhecida, não daqui de Franca, mas de outra cidade, mas num ministério que está no Brasil inteiro. E esse homem de Deus, um senhor, presidente do ministério numa cidade até muito grande, com muitas igrejas, foi pego em adultério com uma irmã da igreja, com provas e tudo, lá no motel. A sua esposa, uma senhora,
Foi parar no hospital, que não aguentou o baque. E se prepara, meu irmão, porque vai sacudir a figueira. Vai sacudir a figueira. Mas essa palavra é para todos nós. Porque assim não independe todos os chamados, todos os ministérios, tudo aquilo. Tem muita gente brincando com a palavra de Deus. Tem muita gente profetizando coisa que Deus não mandou profetizar nada. Tem muita gente dizendo que Deus falou, que Ele não falou. Tem muita gente desonrando ao nome do Senhor. Não há mais temor ao Deus vivo e verdadeiro. E o Senhor exige que haja temor dEle. Não é medo, é temor, respeito. Porque nosso Deus continua sendo Deus. Nós achamos que podemos brincar. Hoje em dia tem sido banalizado a questão de autoridade. Os nossos jovens, as nossas crianças brincam com os pais, desonram os avós, desonram todos e acham que da mesma maneira pode desonrar a Deus. Pai, faça-se honrar, para que o seu filho aprenda a honrar ao Pai do céu. E como vem sendo banalizado, ensinado para as nossas crianças nas escolas, a falta de respeito, a falta de honra, nós achamos que isso pode ser colocado também para com Deus. Deus é Deus. Estavam deturpando. Rapidinho, quero que você pegue comigo, volta aqui no capítulo 1. Eu ia até sair de Malaquias, mas nem preciso sair. Capítulo 1, versículo 6. O filho honrará o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Deus falando com o povo. E se eu sou o Senhor, onde está o meu respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos. Contra vós, ó sacerdotes, que desrespeitais o meu nome. Mas vós me perguntais, em que desprezamos nós o teu nome? E essa palavra é para todos nós hoje. Temos desprezado o nome do Senhor e ainda perguntamos, onde que nós desprezamos? Na falta de honra e respeito a Deus. Aqui os sacerdotes, eles estavam fazendo o que nós chamamos de pragmatismo. Coisa que também está impregnando a igreja desses dias. Pragmatismo é quando você faz algo para agradar o povo, não interessa se é certo ou é errado. E estavam falando com o povo, os sacerdotes, para que trazer aquela ovelha boa, aquela selecionada? Pega aquela que o animal matou ali, vai apodrecer mesmo, os abutres vão comer. Traz aquela para Deus, porque para Deus tudo pode. Para que trazer aquele animal puro, o melhor? Porque para Deus, Deus sempre pediu o melhor, e Deus pede para nós o melhor. Para que fazer isso? Isso chama-se pragmatismo. E continua hoje da mesma maneira. Estão agradando ao povo, mudando a verdade de Deus em mentira, para agradar a homens. Olha só, versículo 8 do mesmo capítulo 1. Quando trazeis animal cego para sacrificardes, isso não é mal? E quando ofereceis o coxo doente, isso não é mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos exércitos. Meu irmão, sempre que a palavra fala Senhor dos exércitos, amarra as calças, porque vem guerra. E hoje está da mesma maneira. O pragmatismo está impregnando as igrejas. São ministros bons do Senhor, aqueles que agradam o povo, que falam o que o povo quer ouvir, que faz da maneira que o povo quer ouvir e faz da maneira com que o povo quer que faça. Mas nós não precisamos fazer o que o povo quer que faça. Nós temos que fazer o que Deus quer que faça. É isso que Ele espera de nós como igreja. Vieram umas pessoas pedir para sair da igreja alguns dias atrás. E tiveram ainda, eu vou usar esse termo, a ousadia de falar. Sabe o que é, pastor? Nós vamos numa igreja evangélica mais light. O pastor falou que lá tem culto só uma vez por semana. E o culto lá não passa de 1 hora. Eu vim de uma igreja light, em que o culto, entre aspas, era uma vez por semana.
E não passava de 1 hora. E eu ainda no meu erro, ainda procurava outros que fosse mais rápido ainda. E tal lugar lá, está fazendo em 40 minutos, é lá que eu vou. Meus irmãos, nós estamos aqui para agradar homens. A hora que você quer ter o prazer e ter alguma distração, você vai no shopping, você vai no teatro, você vai no cinema, tome cuidado sempre. Mas você vai passear, você vai na praia, você deita na rede, levanta os pés, aí sim você está se agradando. Mas culto para Deus tem que fazer com que honre ao Deus. O profeta diz: alegrei-me quando me disseram, vamos para a casa do Senhor. E hoje em dia é bom, é agradável aquele que se diz light. Ainda esse pastor diz e fala assim: não, sai de lá. Lá tem, fala que você tem que fazer devocional. Não, aqui não precisa. Lá tem mais de um culto na semana, aqui tem só um. Lá o culto é 2 horas, 2 horas e meia. Aqui nós fazemos em 1 hora. Sai de lá, vem para cá. Agora friso o meu. Se você chegar aqui, eu já te recebo com tal cargo. Agora é friso o meu. Amém? Meus irmãos, o que o Senhor espera de nós é que venhamos a reconhecer e a honrar. E Ele está esperando isso. E novamente eu falo, se prepara, meu irmão, porque a figueira vai ser chacoalhada. Agora eu quero meditar com vocês no próprio capítulo 2. A característica daquele que é de Deus, aquele que é ministro do Senhor, aquele que segue a palavra do Senhor, aquele que entende que pecado é pecado. Nós pecamos sim, falhamos sim, mas há pecado, e Deus abomina o pecado, e Ele nos capacita a vencer o pecado. Você crê nisso? Amém. Aquele que é do Senhor não permanece no pecado. Capítulo 2, aqui no versículo 6. A lei da verdade esteve na sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e retidão, e apartou a muitos da iniquidade. O verdadeiro ministro do Senhor, o verdadeiro sacerdote do Senhor, no chamado universal, para todos aqueles que confessam Jesus, essa palavra aqui é verdadeira. Não se aparta da sua boca a lei, está sempre na sua boca a lei do Senhor. Amém, meus irmãos? Está sempre a lei do Senhor na sua boca. E para estar na sua boca você deve lê-la, você deve meditá-la, ruminar. Não ficar correndo atrás do vento, procurando profetadas, procurando coisas fáceis. Para que ler a palavra se eu entro na internet e procuro lá abstinência? Dr. Google. Deus é Deus. Google não é seu pastor, porque o pastor está junto com a ovelha, o pastor caminha com a ovelha, o pastor está sempre junto, caminhando, cuidando, reconhecendo, ajudando, ensinando. O ministro está sempre junto, e tem muitos procurando porque é mais fácil, porque não tem feedback, não tem cobrança, porque eu entro lá e escuto, pego o que eu quero, escolho o que eu quero, e não tem ninguém para falar nada ao contrário. Oh, maravilha! O verdadeiro ministro do Senhor, diz a palavra, e tira o povo da iniquidade. O verdadeiro ministro fala que pecado é pecado. O verdadeiro ministro diz aquilo que precisa ser ouvido. Quem ama corrige. Já me falaram aqui certas vezes: pastor, você tem que trazer palavras de amor para a igreja. Então vamos exortar mais. Pastor, precisa mais palavra de amor. Então vamos exortar mais. Porque se você não existe amor maior do que corrigir e ensinar. O maior amor é esse. A maior prova de demonstração de amor é dar a vida por outro. E isso Jesus fez. E depois, continuando na prova de amor, é exortar e ensinar. Um pai que ama o seu filho, exorta e ensina. E Deus é pai. Quer amor, meu irmão? Então não se iluda. Bajulação não é amor. Bajulação é pecado. Ai, que bonitinho. Vai mesmo, meu filho. Transa com a sua namorada. Vai experimentando. Porque é assim, é test drive. Hoje em dia é assim. Vai no test drive, meu filho.
Agora quando fala é pecado, não, eu preciso de palavra de amor. Isso é bajulação. E o verdadeiro ministro aparta muitos da iniquidade. Fala do pecado, exorta a igreja, ensina a lei de Deus. Amém, meus irmãos? Eu não estou debaixo da lei, pastor. Estou na graça. A graça é manifesta pela lei. Porque a graça foi executada por Jesus. E ele falou, eu não vim para destituir a lei. Eu vim para cumpri-la. E continuando aqui. Versículo 7. Pois dos lábios do sacerdote, vamos pôr aqui, dos lábios do ministro, dos lábios dos líderes, dos lábios daquele que é do Senhor, devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem homens procurar instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos exércitos. Amém? Os lábios de um verdadeiro ministro de Deus devem guardar a lei, a instrução. E quando fala guardar, você primeiro tem que ter para depois guardar. Eu não posso falar para você, olha, pega ali um Audi A4 e guarda lá para mim. Cadê ele? Você só vai guardar aquilo que você tem. E você precisa de instrução. E hoje em dia, tem muitos aí falando, não precisa não. Ai, é uma afronta ao Espírito Santo de Deus você estudar antes de pregar. Abre a palavra, faz ali rodaleta bíblica. Aonde cair, você manda ver. Aí lê um versículo e manda qualquer coisa. Não, meu irmão. Um ministro de Deus estuda. Um ministro de Deus faz. Um ministro de Deus guarda a palavra. E para guardar ele precisa aprender a palavra. Amém, meus irmãos? Um ministro de Deus tem caráter de Deus. Erramos, falhamos, qualquer ministro, qualquer líder, qualquer um pode errar e pode falhar, mas está intrínseco o caráter. E hoje em dia nem caráter tem mais. Duas coisas que Deus não abriu mão. Você tem que estudar, aprender e depender do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? É teologia mais o poder de Deus. E tem muitos aí jogando fora uma parte. E ainda ficam falando, é por isso que tem um monte de pataquada. Então aprenda a identificar um verdadeiro ministro de Deus. Guarda no seu coração essas palavras para não pecar contra Deus. Há muitos anos aprendi, antes não tinha internet, só lê um livro de Deus se você souber quem é o autor, quem foi, onde foi, quem é ele, como é que é, e indicações de quem o conhece, que sabe o que fez ou o que não fez. E eu dou graças a Deus por aqueles que me instruíram, que me ensinaram. Olha, pega o livro, vê de quem é esse livro. E de preferência, conversa com quem já tem mais experiência, que é conhecedor, que já estudou, e vê se realmente é homem de Deus que escreveu esse livro aí. Quem é esse? Qual é o seu histórico? Hoje em dia, meu irmão, ninguém tem nada disso. E com a questão da internet, então, virou uma maravilha. Todos viraram doutor em teologia. Pataquadas em cima de pataquadas, porque eu entro lá e todo mundo quer dar palpite e ainda fala grosso, como se soubesse alguma coisa. Meu irmão, aprenda, porque tudo que sair dos seus lábios, você dará conta no dia do juízo. Na presença do Senhor, todos estaremos e daremos conta. E cuidado quando você fala, cuidado quando você exorta, porque quando você exorta tem que estar baseado na... Ai, porque eu li onde? Leu onde? Onde é que você leu? Ah, eu entrei na internet. Quem que é esse camarada? Você nem sabe quem é. Você sabe que pastor é aquele? Título de pastor hoje está coalhado por aí. Tem gente vendendo título de pastor. Esses dias eu recebo, um tempo atrás recebi pela internet aí por e-mail. Se você mandasse, ainda pior ainda. Se você mandasse lá não sei quantos mil reais, podia até parcelar no cartão, todos os cartões de crédito, eles já mandariam para você um certificado de teologia.
Não precisa nem fazer. Não precisa nem fazer teologia. Você manda lá, eles mandam para você. Ainda manda com a maior cara de pau um negócio desse. Vamos honrar ao Deus da nossa criação. Deus é Deus. Continua vivo. Pastor, está falando é Malaquias, é o Antigo Testamento. Rapidinho para nós encerrarmos. Vamos na carta de Timóteo comigo. 1 Timóteo. Deixa eu marcar aqui para depois voltar. 1 Timóteo. Capítulo 5 de 1 Timóteo. Versículo 17. Amém, meus irmãos? 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17. Aqui uma exortação do Senhor através de Paulo, nessa carta a Timóteo. Os presbíteros que governam bem, sejam estimados e dignos de dupla honra, principalmente os que trabalham na palavra e no ensino. Trabalhar, meu irmão. Trabalhar está intrínseco aí, suar a camisa. Está intrínseco aí, estudar, ir atrás, trazer uma palavra boa, uma palavra que sustente o povo de Deus. O ministro do Senhor deve procurar trabalhar na palavra. Ai, pastor, eu tenho um chamado. Ai, mas não gosto de estudar, eu não gosto de ler, nunca li livro nenhum, nunca fiz nada, não gosto de ler a Bíblia. Ai, não gosto... Meu irmão, então você está errado. Então você não tem chamado nenhum. Tem muitos aí que batem no peito dizendo que tem ministério, tem chamado, tem isso e aquilo, e querendo tomar o assento, sentar em lugares aí, isso e aquilo, mas nunca leram a Bíblia inteira. Pastor, impossível. Não é impossível. Não sabe ler a Bíblia, não sabe achar, não sabe localizar. Meus irmãos, continua essa palavra verdadeira. Reconheça, entenda o princípio de Deus. Ah, eu vou seguir aquele pastor fulano de tal, porque eu sigo na internet, no Instagram, no Fonfonfan, no Tico-Tico, no coisa lá. Ah, eu sou seguidor dele. Ele te conhece? Não. Ele sabe quem você é? Não. Ele te exorta? Não. Ele te ensina? Não. Aí você pega algumas coisas, isso é bom. Ah, isso deixa para depois. Ah, isso é interessante. E se acha o bambambam? Não existe ministros de Deus sem povo junto com ele. Não existe ministros do Senhor que andam ao léu e não está ligado ao corpo. Amém, meus irmãos? Guarda isso no seu coração. Um ministro do Senhor, ele está sempre ligado ao corpo, sempre ligado a uma igreja. De que igreja você é? Ah, eu sou da igreja tal, com o pastor tal, em tal lugar. Eu tenho um povo, eu tenho uma igreja, eu tenho irmãos em Cristo, e eu estou sujeito a todas as exortações e correções, porque eu estou de lá. Ah, de repente chega um aí, de que igreja você é? Eu sou da igreja de Deus. Sou zen. Ai, eu sou de todas as igrejas. Ai, porque eu tenho um chamado para pregar para multidões. Ai, porque eu prego aqui, eu prego ali. Sai para lá, martelão. Um verdadeiro ministro do Senhor, ele está debaixo de autoridade, de correções, porque todos nós precisamos de correções. Não existe que possamos entender a palavra do Senhor. Amém, igreja? Ouça o que o Espírito diz à igreja. E que o Espírito Santo possa continuar a falar com você, no seu coração, na sua vida. Pois nós não queremos falhar com o Senhor. Amém?